Rapaziada, que partidaça a gente acompanhou, hein? Um derby eletrizante carregado de tudo o que um jogo grande precisa ter. Intensidade, emoção, polêmica, golaço. E claro, aquele peso de clássico que transforma qualquer jogada simples em lance decisivo. Corinthians e Palmeiras se enfrentaram pela primeira vez em uma fase eliminatória da Copa do Brasil, dentro da Neoquímica Arena. E a atmosfera era de decisão de título. A torcida fez a parte dela, empurrou o time do início ao fim e viu de perto o Timão conquistar uma vitória importantíssima por 1-0, com gol de Memphis Depay, que decidiu mais uma vez em jogo grande. O cara pode até não estar num dia inspirado tecnicamente, mas quando o jogo pede frieza e decisão, ele aparece. E não é de hoje. O Corinthians chegou para esse confronto com uma expectativa gigantesca por conta da possibilidade real de escalar seu trio ofensivo mais promissor, Rodrigo Garro Memphis e Yuri Alberto, finalmente juntos. E mesmo que ainda sem aquele entrosamento afinado que todo mundo espera, o time mostrou evolução clara, especialmente no setor defensivo. O Dorival Júnior vem trabalhando passo a passo para montar um time competitivo e a primeira grande amostra desse trabalho apareceu justamente em um dos jogos mais importantes da temporada. Desde que chegou lá em abril, ele vinha tentando encaixar esse grupo, testando peças, arrumando a defesa e agora parece ter encontrado um norte. Contra o Cruzeiro, contra o Botafogo e agora contra o Palmeiras, o Corinthians mostrou maturidade defensiva, intensidade e principalmente postura de quem quer algo grande na temporada. E o jogo foi todo trabalhado na energia, na intensidade. Os primeiros 30 minutos foram de domínio total do Corinthians. O time se impôs, venceu praticamente todas as disputas no meio-campo e, empurrado por uma torcida em êxtase, foi pra cima com coragem. O Palmeiras até tentou controlar o ímpeto alvinegro com uma proposta mais reativa, apostando na transição rápida no velho jogo de contra-ataque, que tantas vezes deu certo, mas dessa vez o Corinthians não deixou. Foi mais intenso, mais concentrado e mais organizado. A verdade é que os jogadores entenderam que clássico se joga com alma. E o que a gente viu foi um time que entrou com sangue nos olhos. O Garro buscando o jogo, o tempo inteiro, o Memphis se movimentando bem, o Yuri tentando encontrar o ritmo depois de um longo tempo fora. Mas principalmente um meio-campo e uma defesa que estavam conectados como há muito tempo não se via. O lance que gerou o pênalti nasce justamente dessa pressão, dessa agressividade ofensiva. Memphis domina na entrada da área, prepara o chute e é travado pelo Gustavo Gomes de forma imprudente. O VAR chamou o árbitro, foi ao monitor e confirmou o pênalti para o Timão. Era a chance de abrir o placar ali mesmo, ainda no primeiro tempo, e Yuri Alberto foi para a bola. Ele que estava voltando depois de cerca de 50 dias longe dos gramados, ainda visivelmente sem ritmo, chamou a responsabilidade. Bateu firme, mas o Everton fez uma defesa absurda daquelas de goleiro de seleção brasileira. Bola forte, meia altura difícil, mas o arqueiro palmeirense foi lá e salvou. Um lance que poderia ter mudado completamente o roteiro do jogo, mas que não abalou o Corinthians. Mesmo com o pênalti desperdiçado, o time manteve a pegada. Continuou se impondo, criando, buscando espaços. E aí, quando o Palmeiras começou a equilibrar as ações lá pelos 35 minutos, o sistema defensivo do Corinthians cresceu ainda mais. Cara, é difícil destacar só um jogador. O Gustavo Henrique foi gigante, tirando bola de tudo quanto é jeito. O André Ramalho salvou uma bola em cima da linha que era tão clara quanto um pênalti. O Matheus Bidu fez uma das suas melhores partidas com a camisa do Corinthians. E o Ranieri? O que esse cara correu, desarmou, protegeu a defesa. É o volante que o time precisava. Ele foi o verdadeiro cão de guarda, o cara que travou o meio-campo palmeirense. E aí você começa a ver que as escolhas do Dorival começam a fazer sentido. O técnico que testou o Byron Michael Martinez como primeiro volante viu no Ranieri a solução que procurava. Ele se firmou como titular absoluto e nesse jogo foi determinante, fez uma sequência de faltas que irritaram os palmeirenses, é verdade. E até poderia ter levado o cartão amarelo antes, mas jogou com inteligência, com malícia, aquela malandragem boa de quem sabe que clássico é guerra. E ele foi à guerra, na bola, na dividida, no posicionamento. Foi um monstro ali na frente da defesa.
Do outro lado, o Palmeiras tentou mostrar uma nova cara. Abel Ferreira colocou em campo uma formação diferente com o Souza, estreando como titular. Na esquerda, o Facundo saindo da ponta para armar por dentro, o Maurício tentando se aproximar mais do Vitor Roque. Foi uma tentativa de um jogo mais interiorizado, mais de toque, menos velocidade pelos lados, mas mesmo com todas essas mudanças, o time teve dificuldade. Encontrou uma defesa bem postada, um meio-campo combativo e um Corinthians que parecia saber exatamente o que fazer em cada setor do campo. No segundo tempo, o jogo perdeu um pouco da intensidade inicial, ficou mais equilibrado, mais estudado, as equipes começaram a pesar fisicamente. E aí surgiram os ajustes. O Dorival demorou um pouco para mexer no time, principalmente em relação ao Carrillo, que mais uma vez teve uma atuação muito abaixo. Mesmo jogando na posição que ele prefere como meia pela direita no losango do meio-campo, ele esteve lento, errando passes simples sem confiança. É nítido que o jogador está sem ritmo e sem confiança. Quando finalmente foi substituído a entrada do Bidon, deu um novo fôlego ao meio. Ele, que muitas vezes é criticado por não ser um jogador de marcação, deu carrinho na lateral, lutou, mostrou entrega. Enquanto isso, o Palmeiras foi para cima, começou a ganhar o meio-campo, controlar mais a posse e rondar a área do Corinthians com perigo. Chegou em algumas bolas cruzadas em chutes de fora, em escanteios. E aí entra o detalhe que decidiu o jogo. Uma cobrança de falta rápida do Garro pega a defesa palmeirense desatenta. O passe vai pro Mateuzinho, que com uma categoria que a gente pouco vê dele, coloca a bola com um arco perfeito nas costas da zaga. Quem aparece? Memphis Depay. Ele entra no espaço entre Gustavo Gomes e Mikael, que tinha acabado de entrar no lugar do machucado Bruno Fux, e cabeceia no contrapé do goleiro. Um golaço explosão na arena, primeiro gol do holandês em clássicos. E que hora para isso acontecer? Tem toda uma discussão em cima do contrato do Memphis, dos valores envolvidos dos bônus por gols e assistências, mas no campo o cara entrega. Desde que chegou já participou de 30 gols. Foi importante na reta. Final do Brasileirão passado, decidiu no Paulistão desse ano, fez gol em jogo decisivo contra o Botafogo e agora define mais uma vez. Pode não ser o cara mais regular, pode ter jogos em que some, mas em clássico, em decisão, ele aparece. E é isso que se espera de um jogador desse nível. Não importa o valor do salário dele. Isso aí é problema da diretoria. O torcedor quer é ver bola na rede. E nesse quesito, o Memphis tem respondido. Depois do gol, o Palmeiras ainda tentou buscar o empate. Teve posse, teve pressão, teve volume e até chegou a marcar. Cruzamento na área, Gustavo Gomes cabeceia e o Maurício completa para o gol. Mas aí vem mais uma polêmica, o gol foi anulado por impedimento? Um lance milimétrico daqueles que geram debate até hoje. A tecnologia traçou a linha, apontou o impedimento, mas para quem vê o lance ao vivo parece tudo muito no limite. E aí entra aquela velha discussão sobre o VAR, sobre a falta de transparência, do sistema sobre a ausência do impedimento semiautomático. Abel Ferreira, inclusive, abandonou a coletiva em protesto. Mas, honestamente, esse tipo de lance é o que mais divide opiniões no futebol moderno? Tem jogo que a linha favorece, tem jogo que prejudica? Infelizmente, ainda não temos uma tecnologia que passe 100% de confiança em todos os lances. Mesmo com o gol anulado, o Palmeiras continuou tentando, pressionando, jogando no campo de ataque. O Corinthians, já desgastado fisicamente, apostava nos contra-ataques. Teve chances. Yuri recebeu algumas vezes pela esquerda, mas já sem perna não conseguiu concluir. Memphis também tropeçou na bola em um lance claro. Era visível o cansaço. O jogo foi se encaminhando para o fim e o placar se manteve 1-0 para o Timão. Vitória com a cara da Copa do Brasil, daquelas sofridas disputadas no detalhe com cara de mata-mata. E a grande reflexão que fica é justamente essa. Por que o Corinthians só joga assim em Copa? Por que contra o Red Bull Bragantino, contra o Cruzeiro, contra o Vitória, o desempenho é tão abaixo? O mesmo time que se entrega em clássico que corre? Que briga que morde parece irreconhecível em jogos de pontos corridos. E aí, com todo respeito, mas a palavra é essa, os caras são safados. No bom sentido, claro, sem maldade. Mas são jogadores que escolhem jogo, que sentem o peso da partida, a rivalidade, o clima de decisão. Quando o jogo é grande, eles crescem. E isso é clássico de time copeiro.
não vai ganhar o Brasileirão, mas numa Copa do Brasil pode incomodar muita gente. E é isso que o torcedor precisa entender. Esse Corinthians mesmo irregular no Brasileirão pode muito bem sonhar com o título da Copa do Brasil. Tem elenco para isso? Tem treinador com histórico vencedor em torneios eliminatórios e agora parece ter encontrado uma base sólida, especialmente com o trio ofensivo à disposição. Não foi uma atuação brilhante do ataque, é verdade. Ainda falta ritmo, falta conexão. Mas só a presença de Memphis Garro e Yuri juntos já muda a cara do time. Pressionam, finalizam, assustam o adversário e com a defesa encaixada do jeito que mostrou nesse clássico, o Corinthians tem tudo para ir longe. Aquela vitória no derby, aquele 1-0 sofrido suado e disputado lance a lance, não foi apenas mais um resultado na temporada do Corinthians. Foi para muitos um divisor de águas. Porque quando você vence o Palmeiras, especialmente em um jogo de Copa do Brasil, você não está só garantindo uma vaga na próxima fase da competição, mas reforçando uma mentalidade. A mentalidade de um time que pode e quer ir longe. Que sabe que a torcida, aquela paixão que ecoa alto nas arquibancadas da Neoquímica, merece mais do que um futebol apenas competitivo, merece emoção, entrega e vitórias que fiquem para sempre na memória. Depois do apito final, o clima no vestiário do Corinthians era uma mistura de alívio, celebração e cobrança. Alívio porque enfrentar o Palmeiras ainda mais em casa é sempre um teste de fogo para qualquer elenco celebração, porque o gol que decidiu a partida foi mais do que justo para o time que dominou a maior parte do jogo cobrança. Porque todos sabem que o próximo jogo será ainda mais difícil e que manter esse nível de intensidade, essa união de grupo é fundamental para seguir adiante. O técnico Dorival Júnior, conhecido por sua frieza e experiência em torneios eliminatórios, já começou a trabalhar imediatamente em cima do que foi visto em campo. Ele sabe que a vitória é importante, mas que o Corinthians não pode se acomodar. O próximo adversário será o América MG, um time que, embora não tenha o mesmo peso midiático do Palmeiras, vem crescendo muito nas últimas temporadas. Tem uma equipe bem montada, organizada com jogadores rápidos e técnicos que gostam de jogar no erro do adversário. O Corinthians, portanto, precisa manter a pegada, ajustar o que for necessário e, acima de tudo, não perder a concentração nem a garra que fizeram a diferença no clássico. O Dorival Júnior, estrategista, já começou a analisar cada detalhe do próximo confronto. E claro, a torcida já começou a preparar o clima, sonhando com mais uma noite histórica na Neoquímica Arena. Mas antes de pensar nesse próximo passo, vale a pena fazer um balanço mais profundo da equipe que o Corinthians montou até aqui. É verdade que a temporada não foi fácil. O time começou com problemas principalmente no setor ofensivo, onde a saída de jogadores importantes deixou um vazio que demorou a ser preenchido. A chegada de Memphis Depay trouxe esperança, mas também dúvidas. Afinal, é um jogador que veio do futebol europeu com uma adaptação natural ao estilo brasileiro, que precisaria ser feita com calma. Já o Rodrigo Garro, contratado como promessa e uma aposta para o futuro, ainda está buscando seu espaço, enquanto Yuri Alberto, vindo de lesão, mostra aos poucos sua força, embora precise ganhar ritmo para estar em sua melhor forma. O que se viu no derby, porém, foi um time que conseguiu juntar essas peças de forma mais coerente. Não foi uma atuação de gala, longe disso. O ataque ainda carece daquele brilho, daquele passe mágico ou daquele drible desconcertante que empolga a torcida. Mas teve muito mais empenho coletivo, marcação forte, movimentação constante e principalmente um sistema defensivo que funcionou. O Corinthians conseguiu fechar os espaços, controlar o meio-campo e não permitir que o Palmeiras jogasse com a naturalidade que gostaria. Isso já é um grande avanço para um time que há poucos meses sofria para se organizar em campo. Outro ponto que merece destaque é o trabalho do meio-campo. Para quem acompanhou o Ranieri, foi uma verdadeira surpresa positiva. Em um time que ainda busca equilíbrio, ele apareceu como aquele jogador que não se esconde do confronto, que chega firme na bola e que sabe o momento certo de acelerar o jogo, ou simplesmente segurar para proteger a defesa. A sua presença mudou o perfil do time, deixando o Corinthians mais sólido e, por consequência, mais perigoso. A movimentação do meio, aliada à presença de jogadores como Paulinho, que segue sendo fundamental para o time apesar da idade, trouxe um pouco da solidez que faltava.
Mas a temporada do Corinthians não será feita só de vitórias épicas contra os grandes rivais. Como em todo time, há momentos difíceis pela frente. A oscilação de jogadores como Carrillo, que até tenta, mas claramente não está na sua melhor fase, é um desses pontos a serem trabalhados. A torcida, apesar da paciência, começa a cobrar mais regularidade dos atletas. Afinal, jogos decisivos não podem ser ganhados só em lampejos, eles precisam ser disputados do primeiro ao último minuto, com cada jogador entregando o seu melhor. O Dorival sabe disso e trabalha com o grupo para que o Corinthians tenha um elenco forte e preparado para aguentar a pressão dos jogos eliminatórios e a maratona do Campeonato Brasileiro. A questão física também aparece como um desafio real. No segundo tempo do derby, a equipe claramente sofreu com o cansaço, especialmente no ataque. Isso fez o time perder intensidade e, consequentemente, permitir que o Palmeiras tentasse a pressão. A preparação física será fundamental para que o Corinthians mantenha o ritmo forte em partidas decisivas, que nem sempre são apenas sobre técnica e tática, mas sobre quem tem mais força, resistência e capacidade de aguentar o tranco até o apito final. No lado do Palmeiras, o jogo serviu para mostrar que nem tudo são flores. Abel Ferreira tentou mexer na equipe, apostou em mudanças táticas e em alguns jogadores diferentes para tentar surpreender o adversário, mas não conseguiu o efeito esperado. A pressão imposta pelo Corinthians tirou o brilho do Palmeiras, que foi lento e pouco criativo no primeiro tempo, e só melhorou quando o Corinthians desacelerou um pouco no segundo. Mesmo assim, não foi suficiente para mudar o placar. E a polêmica do gol anulado gerou ainda mais tensão, mostrando que em clássicos cada detalhe é decisivo. Isso reforça a tese de que a Copa do Brasil é uma competição de detalhes, de decisões que podem vir em um lance isolado de pequenas diferenças que definem quem segue e quem fica pelo caminho. O Corinthians, pelo que mostrou, tem muito a ganhar, se conseguir manter essa pegada. Tem elenco, tem treinador, tem torcida. E principalmente tem aquela vontade de ir até o fim. Para a torcida, é hora de acreditar, de fazer barulho e de empurrar o time para frente, porque os próximos jogos prometem ser tão emocionantes quanto o derby que acabou de passar. A temporada está longe de acabar e o caminho será longo e cheio de desafios. O Corinthians terá que mostrar que consegue ser regular, que não depende só do ânimo para enfrentar o Palmeiras ou outros grandes rivais, mas que pode sim ser protagonista em todas as competições que disputa. O foco agora é manter a base, corrigir erros, valorizar as qualidades do grupo e buscar no coletivo a força para superar qualquer adversidade. Enquanto isso, o torcedor pode ficar tranquilo sabendo que aquele grito de gol no último clássico não foi um acaso. É a confirmação de que o Corinthians tem futebol, tem raça e pode sonhar alto em 2025. A caminhada segue e o jogo contra o América MG já é o próximo capítulo dessa história, que promete ser intensa, emocionante e, quem sabe, recheada de glórias. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians continuando. No mundo do futebol brasileiro, um rumor que agita bastidores e torcidas pode transformar completamente os rumos da Copa do Brasil. A partida entre Corinthians e Palmeiras, um dos confrontos mais aguardados das oitavas de final, estaria correndo o risco de ser cancelada por decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD. Fontes próximas aos tribunais esportivos indicam que há uma possibilidade concreta de que a competição sofra uma alteração drástica, deixando todos os envolvidos e apaixonados pelo clássico paulista em estado de expectativa. Essa especulação se fortalece com a recente movimentação nos gabinetes do STJD, onde, segundo informações não oficiais, estaria sendo analisada uma pendência que poderia comprometer a validade do confronto. Apesar do silêncio oficial dos órgãos competentes, o burburinho nas redes sociais e nos corredores das federações sugere que o imbróglio tem tudo para ganhar um desfecho surpreendente. A possibilidade de cancelamento não apenas abalaria a tabela da Copa do Brasil, mas também mexeria com os planos dos dois times que já estavam focados na disputa acirrada, elevando ainda mais a tensão e a ansiedade de jogadores, técnicos e torcedores.
Essa especulação gera um cenário curioso, uma vez que o clássico entre Corinthians e Palmeiras carrega uma carga histórica e emocional enorme, considerada por muitos como o maior do futebol paulista e um dos mais intensos do Brasil. A notícia de que o confronto pode ser cancelado pelo STJD provoca uma reação imediata no meio esportivo, levantando questionamentos sobre os motivos que poderiam levar a uma decisão tão drástica. Rumores apontam para uma possível irregularidade envolvendo documentação ou escalação de jogadores, temas que frequentemente são alvo de polêmicas em competições nacionais. Além disso, há quem diga que o caso pode envolver questões administrativas ou até mesmo problemas relacionados à organização do evento. Apesar da ausência de confirmação oficial, essa possibilidade vem sendo debatida em rodas de jornalistas esportivos e entre especialistas em direito desportivo, que destacam que uma decisão do STJD nesse sentido teria precedentes, mas seria muito incomum, dada a importância do clássico para a competição. Essa incerteza sobre o andamento do jogo adiciona uma camada extra de suspense, pois pode interferir diretamente no planejamento dos times e na estratégia dos técnicos para o restante da temporada. Na esfera das torcidas, a possibilidade do cancelamento do confronto está criando um verdadeiro frenesi. As comunidades virtuais dos clubes estão divididas entre quem acredita que o jogo deve ser realizado a qualquer custo e aqueles que aceitam que uma decisão judicial possa interferir no calendário do futebol. Nas arquibancadas, o impacto seria enorme, já que muitos torcedores aguardam há semanas por esse embate considerado um espetáculo à parte da Copa do Brasil. A notícia de um possível cancelamento ou até adiamento indefinido gera um clima de ansiedade e especulação, sobretudo para quem já organizou viagens e planos para assistir ao jogo. O ambiente fica ainda mais inflamado com as discussões nas redes sociais, onde especialistas, ex-jogadores e celebridades do esporte opinam sobre as possíveis consequências para ambos os times. Alguns defendem que, se realmente houver uma falha administrativa ou irregularidade à justiça desportiva, deve agir para preservar a integridade da competição, enquanto outros alertam para os impactos negativos no aspecto emocional dos atletas e na relação com os torcedores. A tensão cresce e a possibilidade de um impasse prolongado aumenta o interesse do público, que acompanha cada movimento nos bastidores com atenção redobrada. Do ponto de vista técnico, treinadores e equipes vêm monitorando atentamente o desenrolar dos acontecimentos, pois uma eventual anulação do jogo traria consequências significativas no planejamento esportivo. O Corinthians e o Palmeiras já vinham se preparando intensamente para esse confronto, um verdadeiro teste de força e estratégia que poderia definir o rumo da Copa do Brasil para ambos. Caso a partida seja de fato cancelada, o impacto no calendário dos clubes seria sentido não apenas na competição nacional, mas também nas outras frentes em que os times estão envolvidos, como campeonatos estaduais e internacionais. A logística, a preparação física dos atletas e até a moral do elenco podem ser afetadas por uma decisão judicial inesperada, deixando o comando técnico em uma situação delicada para reagendar treinamentos e ajustar a programação. Além disso, há a possibilidade de que o episódio influencie negociações de contratos, convocações para seleções e estratégias futuras, tornando o rumor sobre o cancelamento um fator que transcende a simples definição de uma partida. No meio esportivo, observa-se que os clubes ainda evitam se pronunciar oficialmente, aguardando um posicionamento formal do STJD, mas as conversas internas indicam que ambos estão preparados para qualquer desdobramento. Finalmente, a situação revela um panorama de instabilidade e incerteza que reflete os desafios contemporâneos do futebol brasileiro, especialmente em competições de alto nível e grande repercussão. A movimentação do STJD em torno da partida entre Corinthians e Palmeiras poderia estabelecer um precedente importante para o controle e a fiscalização das normas esportivas, reforçando a importância da transparência e da justiça nas decisões que impactam o futebol nacional.
Entretanto, essa possibilidade também levanta um alerta sobre a fragilidade de um calendário já apertado e a necessidade de mecanismos mais eficientes para evitar contratempos que prejudiquem o espetáculo e os envolvidos. O burburinho em torno do cancelamento do confronto torna-se, assim, um tema que ultrapassa as 4 linhas do campo, envolvendo questões jurídicas, administrativas e até mesmo culturais, dada a paixão que o futebol desperta no país. Enquanto a torcida aguarda por um desfecho, o mundo esportivo acompanha atento e dividido entre a esperança de que o clássico aconteça e a possibilidade real de uma decisão que pode mudar o rumo da Copa do Brasil, de maneira inesperada e controversa. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel.